Olá pessoal, novo vídeo agora no nosso canal falando sobre a consciência e a inteligência. O vídeo ficou um pouquinho longo, como sempre. Vocês podem aumentar a velocidade para que fique um pouco mais dinâmico. Então, por favor, compartilhem, deixem os seus comentários no vídeo. E eu me coloco aí à disposição para qualquer tipo de dúvida, sugestões, e precisando também de acompanhamento psicoterápico, eu faço atendimento em todo o Brasil. Eu espero que vocês gostem e vamos lá para o vídeo. Olá pessoal, vamos então para a nossa apresentação a respeito da consciência e da inteligência, levando sempre em consideração que essa nossa abordagem ela faz uma perspectiva geral sobre a inteligência, mas a conclusão é sempre pautada na abordagem mais de Carl Jung, ao qual eu sigo. E essas sequências sobre a consciência que eu tenho feito, ela sempre puxa no final sobre a abordagem de Carl Jung, inconsciente coletivo, arquétipos, Então é interessante que vocês assistam também os vídeos anteriores para que vocês possam entender a sequência lógica de que eu vinha falando, Muito bem, então vamos lá para a nossa apresentação de hoje. Eu sempre começo minha apresentação falando um pouquinho de mito e história para a gente resgatar as origens dos termos, porque à medida que vai passando aí os anos, o século, nós vamos perdendo o sentido, e perdendo as origens dos termos e com isso o seu significado verdadeiros, Então vamos lá. Na antiga Grécia, onde que é o berço da filosofia, que é o berço do pensamento ocidental, a Atena era a deusa da inteligência e da sabedoria, por isso que eu estou remetendo a ela, no início da nossa apresentação. E no mito, Atena é filha de Zeus com Metis, sendo que Zeus engravidou Metis, mas pelo medo de que ela se tornasse mais poderosa do que ele a comeu, e só que Metis continua a crescer dentro de Zeus, causando-lhe grande dor de cabeça, E aí, para aliviar a sua dor, essa dor de cabeça, Zeus pediu então com a ajuda de Hefesto, que também é o Vulcano, lá em Roma, é o deus ferreiro, abriu a cabeça de Zeus com um machado, para acabar com a dor de cabeça dele, e aí nasce então Atena, Atena saiu da cabeça de Zeus. Zeus é o deus, a gente tem que entender Zeus como o deus da totalidade, ele era o supremo, deus maior, Então Atena sai completamente adulta e já vestido com a sua armadura, a partir já com a sabedoria divina. Ela já nasce pronta, uma guerreira e sábia. E ela é frequentemente então representada com um elmo e com um escudo, e seu símbolo é a coruja. Por isso que depois a filosofia ela também tem o símbolo da coruja, Isso aí vem lá da Grécia, é uma reminiscência grega, a ideia da coruja com a filosofia, E ela se torna então a padroeira de Atenas, a cidade grega, Atena é a padroeira de Atenas, e ela é a representação da civilização, da justiça, da inteligência e da sabedoria. Então sabemos que o berço do pensamento ocidental, lá desde os pré-socráticos, Heráclito, Parmênides, aí depois vem os filósofos mais moralistas, Sócrates, depois Platão, com os arquétipos, Aristóteles, que nós vamos falar aqui também, Então, a lógica, assim, esse pensamento mais lógico, mais racional, vai nascer com a filosofia grega, Muito bem. Então, para mim, é importante que a gente olhe essa perspectiva aqui de Platão, porque esse aqui vai permear bastante a nossa apresentação, e esses conceitos eles vão ser muito importantes, Por mais que a gente pense, nossa, Platão, antigo, século IV a.C., quanto tempo, o que isso tem a ver com o mundo atual, Pessoal, tem tudo a ver, Tem tudo a ver, para que a gente possa entender essa relação da consciência e de uma psicologia profunda, a gente tem que entender Platão,
tá? Porque Jung, inclusive, vai beber muito, né, dessas fontes platônicas, dessas ideias, né? E por mais que se diz antiga, né, não tem uma faculdade, nenhuma universidade do mundo que até hoje não fale de Platão, né? Assim, é impossível. Muito bem, o que vai acontecer? Platão e o mundo grego, né, vai dividir o homem em três dimensões, tá? Que é o que vocês estão vendo aqui, né? Soma, psique e nous. Tá? Então, esses três círculozinhos aqui, né? Soma, psique e nous. Soma, daí que vem o somático, que a gente conhece, o psicossomático, né? É a parte física. Tá? A psique seria a parte das emoções, já vinculada também com a parte cognitiva, né? E nous pode ser traduzido como a razão pura, tá? A razão em si, ou se vocês preferirem, o espírito, né? Então, no mundo da psique, que é o que nos interessa aqui, Platão vai dizer que nós teríamos aqui uma subdivisão dentro da psique, que ela seria dividida ou subdividida na parte de concupiscente, da honra, coragem e da razão e do intelecto, tá? Então vamos entender aqui essas três dimensões que Platão coloca, porque isso aqui é muito importante e é muito atual, né? Se a gente for parar para pensar, né, essa divisão platônica aqui, ela é bastante ainda aplicável, né? O que quer dizer assim? A psique, na parte concupiscente, desejos, tá? Quando a mente, os nossos pensamentos estão mais voltados para a parte mais somática, tá? Então todos os nossos desejos, nossas dores, tudo que envolve mais a parte fisiológica, toda a consciência, toda a atenção que a gente coloca mais para a parte fisiológica, é o momento em que o nosso foco de atenção está mais para as coisas do corpo, né? Da parte somática, né? E aí, só que nós temos uma outra dimensão, né? Que é a inteligência, esse nosso pensamento, a parte cognitiva é voltado mais para a honra, para a coragem, para valores, para princípios, certo? Então seria uma parte da psique mais voltada para, vamos dizer assim, para os aspectos mais de honra e moral, inclusive, né? Isso para a época platônica era uma coisa muito importante, porque a gente vai ver a paideia, toda a educação grega, né, de paideia tem a ver com honra e com coragem, né? Era uma preparação para os guerreiros, né? E aí, como um último, uma coisa mais sublime, é uma inteligência, é uma consciência voltada para os aspectos ainda mais elevados, que é a honra e a coragem, que iria a razão pura, e é o que eles chamam de intelecto, tá? Esse intelecto e essa razão aqui, ela beira muito a intuição, que nós vamos falar aqui hoje, tá? Ela não é só uma razão de racionalidade. Isso aqui está muito... A racionalidade que a gente entende, de resolução de problema, de uma inteligência mais, vamos dizer assim, cognitiva, ela tem mais a ver um pouquinho entre a coragem e a razão aqui, né? Só que essa razão aqui, intelecto que Platão está falando, que beira o nous, né, que é a razão pura, ela tem muito de intuitivo, né? E é o que a gente vai estar concluindo nosso vídeo hoje, falando mais desse aspecto. Inclusive, eu vou voltar à transparência, né, lá do Platão no final, para vocês entenderem bem essa ideia, né? Então, assim, qual que é a base da filosofia platônica, né? Ele vai dizer o quê? Que o conhecimento, né, ele já é inerente à alma, porque o Platão ele fala do mundo das ideias, do mundo dos arquétipos, mas é que a nossa alma, ela saiu desse mundo de totalidade, que é que depois que Jung vai estar falando também, eu vou falar aqui hoje, desse inconsciente coletivo. Nós saímos desse inconsciente coletivo onde que nós temos a totalidade, né? E esse conhecimento ele fica inerente à alma, né? A gente já nasce com isso latente dentro de nós, né? E aí Platão vai dizer que as pessoas não aprendem novos conhecimentos, mas eles vão estar o quê? Recordando aquilo que um dia já foi visto no mundo das ideias. Olha só que interessante, né, o que Platão fala, né? E que já sabiam antes de nascer. Isso sugere a existência de uma forma de conhecimento inato que é acessado por meio de pensamento e da reflexão.
Então, lá no livro do Mênon, Platão, assim, para corroborar essas ideias, ele chama um escravo, né, uma pessoa que naquela época, né, um analfabeto, e Platão começa então a ensinar a ele por pela lógica, né, e aí ele vai passo a passo, né, perguntando pro escravo se isso fosse isso, e se aquilo fosse aquilo, e se isso fosse aquilo, e o escravo vai dizendo, e no final o escravo chega a uma conclusão bastante lógica, né? E Platão demonstra o que com isso, né? Que o escravo, até alguns minutos atrás, ele não tinha aquele conhecimento, mas à medida que Platão ele foi levando, induzindo o escravo a uma lógica, né? O escravo passou a conhecer. E ele, Platão então vai dizer, aquele conhecimento já estava dentro do escravo, só que estava adormecido. E o que o educador fez foi apenas despertar essa inteligência, essa capacidade de raciocínio e esse conhecimento que estava adormecido dentro do escravo, né? Bom, e ele utiliza então a dialética, que todos os livros de Platão são diálogos, né? Ele coloca na boca de Sócrates, né? E através dessa dialética, desses diálogos, né, da argumentação lógica, para alcançar uma compreensão mais profunda e para discernir a verdade. Era visto como uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento da inteligência e da sabedoria. Pessoal, uma coisa muito importante que nós temos perdidos no mundo de hoje é a dialética, é o diálogo, né? Hoje o mundo está tão polarizado que se você contrapõe uma ideia, as pessoas já vêm com 10 facas para cima, certo? O mundo filosófico ele é um mundo de contraditórios, onde você fala o diferente, aí a outra pessoa ela vai argumentar por uma questão lógica, e a partir dessas teses e antíteses, né, vai se chegando a um conhecimento. Se vocês pegarem os diálogos de Platão, é o Sócrates o tempo todo, né, argumentando, né, com contraditório os posicionamentos das pessoas. Né? Por isso que no final do diálogo muitas vezes as pessoas ou saem elogiando Sócrates ou saem xingando Sócrates, né? Porque o Sócrates falou, pô, mas a única coisa que eu sei é que eu nada sei, eu quero então que alguém me ensine alguma coisa, né? Daí que vem, né, o que sei é que nada sei, e ele saía perguntando, né? Infelizmente no final da vida ele acabou sendo odiado, né, a ponto de condenarem ele, né? Então, mas a dialética, quando a gente fala da inteligência, não tem como a gente desenvolver a inteligência se nós não tivermos um contraditório, porque tudo que é dito a gente aceita, tudo que é dito a gente aceita, tudo que é dito a gente aceita, a gente não vai ter contraditório, não vai ter inteligência. A inteligência é justamente a contraposição, o conflito, o diferente. E a partir disso a gente vai ter o quê? Uma harmonização, né, de opostos, né? E a evolução se dá por meio disso. Uma coisa muito importante isso, tá? Muito bem. Aí como um discípulo, né, de Platão era Aristóteles, tá? O Aristóteles ele vai pegar muitas coisas de Platão, mas ele já não vai participar tanto, né, das ideias platônicas desse mundo arquetípico, né? Ele já vai ser mais pé no chão, né? E o que ele vai dizer com relação à inteligência, né? Que nós teríamos dois tipos de inteligência, um intelecto ativo e um intelecto passivo. Do intelecto ativo, do nous poéticos, né? E com uma capacidade de compreender conceitos universais e abstratos, ou seja, ele é mais intuitivos, né? E o intelecto passivo, né, que eles chamam de nous patético, né, que é a faculdade que recebia e processava as informações sensoriais. Então, se a gente voltar no esqueminha lá de Platão, né, o nous poéticos, né, vou até voltar aqui sim, né, ele é uma razão mais para nous, né, ele é mais intuitivo, enquanto que o patéticos ele é mais para o mundo sensorial. Tá? Então, dois tipos de intelecto, dois tipos de inteligência, um mais intuitivo para o mundo mais universal e o outro mais analítico, né? Mais para o mundo concreto, né? E aí Aristóteles vai dizer que a inteligência ela não é inata, né? Mas ela é fruto de uma experiência e de educação. Aí que vem a ideia de uma tábula rasa, né? Tábula rasa é uma tábua, né? Porque na antiguidade
usava-se, né, madeira, né, para você escrever, você passava uma cera e deixava tudo limpo, né? A tábua, então, essa ideia que nós nascemos totalmente puros, originais, sem nenhum tipo de interferência, e à medida que nós fomos sendo educados, isso é que vai nos moldar, né? O conhecimento, então, seria por meio da observação, da reflexão e de estudos. A verdadeira inteligência, contudo, para Aristóteles, né, ela se baseia na virtude e busca a sabedoria, que é uma ideia de totalidade, né, e que deveria ser alcançar o bem supremo, que é a eudemônia. A inteligência seria direcionada para o entendimento do moralmente correto e justo, ou seja, para o mundo grego, né, principalmente nessa época de Sócrates, Platão e Aristóteles, que nós estamos falando de um período moralista, né, não tem como você chegar a conhecimentos profundos sem a ética e sem a moral. Tá? Era uma condição para que você tivesse um conhecimento profundo. E isso é uma coisa importante. Tá? O Organon, né, esse livro de Aristóteles, ele vai dar o quê? O início à lógica, a lógica aristotélica. Né? Então, tudo que a gente entende de lógica começa lá com Aristóteles, né? Sendo a lógica uma ferramenta importante para o pensamento claro e a investigação intelectual. Então, pessoal, eu estou fazendo essa retrospectiva e entrando um pouco isso na história, para que a gente entenda a relação da consciência com a inteligência, porque tudo que a gente entende hoje por inteligência, intelecto, lógica, capacidade de resolução de problema, tudo vai nascer aqui nesse mundo grego e com Aristóteles, né? Você vê que eles ainda buscavam, né, uma ideia de totalidade, como aqui do Poéticos, né, de conceitos abstratos, profundos, né, mas inicia-se com Aristóteles uma nova era do pensamento ocidental, que é uma era mais de classificação, de uma era mais técnica, né? Ou seja, o conhecimento técnico ele poderia ser passado, né? Mas a sabedoria não pode ser passada. A sabedoria não é transmissível. O conhecimento técnico ele é transmissível. Isso inclusive está lá em Mênon, né? De Platão. E Aristóteles vai seguir mais ou menos essa mesma ideia, né? Porque a eudemônia, esse bem supremo, ele não é transferível. Ou seja, a gente não pode passar, por mais que Einstein chegasse e tentasse passar tudo aquilo que ele concebeu, a gente não consegue pegar aquilo da cabeça de Einstein e colocar na cabeça de uma outra pessoa, né? Para aqueles que gostam de Einstein, tem físico que não gosta de Einstein. Estou dando um exemplo aqui, né? De qualquer sábio que vocês considerem, né? Ou seja, o conhecimento técnico ele é transmissível, mas a inteligência, uma capacidade de fazer correlações e de síntese, isso é individual e não é transmissível. Muito bem, a origem etimológica do termo inteligência vem lá do latim intelligentia. E por que é importante a gente saber essa origem etimológica, né? Porque a palavra inteligência ela vem de dois termos, que é inter e legere, né? Ou legere, né? Latim. O inter quer dizer entre, internacional, né? Entre, etc. Né? E o legere significa escolher, ou seja, inteligência quer dizer escolher entre, ou ler entre, uma capacidade de você discernir entre duas coisas, né? Ou seja, a capacidade de compreender, analisar e tomar decisões com base em informações e conhecimento, né? Ou seja, a inteligência está relacionada com a ideia de escolha e compreensão. Pessoal, quando eu falei sobre a consciência e as escolhas, eu falei já de inteligência. Eu introduzi já a ideia da inteligência. E eu falei, vou falar mais quando estiver falando sobre o vídeo específico sobre inteligência, lá no vídeo sobre as escolhas, né? Por quê? Porque para fazer boas escolhas, nós temos que ter inteligência, tá? A inteligência é a ferramenta, o mecanismo, né, psicológico, cognitivo, mental que nós temos para fazer boas escolhas, né? Então a inteligência está relacionada à ideia de escolha e compreensão, né, de si mesmo e do mundo, refletindo a capacidade de processar informações de maneira eficaz para tomar decisões, para fazer escolhas e resolver problemas.
né? Ok? Então, nós vamos voltar mais ao longo do vídeo sobre essa ideia. É importante que vocês fixem aqui a ideia de que inteligere, ou inteligência, ou inteligência, né, tem a ver com escolhas, capacidade de discernimento, a capacidade de você separar o joio do trigo, né, de fazer boas análises e boas escolhas. Muito bem. Dando um salto na história, passamos aqui filosofia francesa, né? Henri Bergson, né? Viveu de 1859 a 1941, e ele vai falar coisas muito interessantes relacionado à inteligência, e pegando aqui alguns ganchos já com a ideia platônica também, como uma continuidade disso que nós vamos estar falando aqui, sempre de uma relação da inteligência com a intuição, tá? E vocês vão estar entendendo por quê. Henri Bergson, né, o contexto em que ele vivia, tinha ali Augusto Comte, estava surgindo, né, o positivismo, toda aquela história, né, a ciência surgindo, o racionalismo, o positivismo, e o Bergson ele vai fazer um resgate, né, de uma ideia, de uma visão de mundo de mais totalidade, de mais subjetividade, para que a gente não ficasse muito naquela visão, vamos dizer, de classificação que estava surgindo ali, e que a ciência era tão vigorosa. Eles assim, para ser ciência você tem que ser assim, tem que ser tudo tem que ser preto no branco, né, tem que ser analisado, é só o que a razão está dizendo. E aí Bergson vai dizer, não, calma aí, né, isso é importante, né, mas ele vai colocar aqui no nosso primeiro quadradinho, ó, a inteligência, né, ela é intuição e análise, né? Ele não descartou a intuição já naquele tempo. Olha só que interessante, né? Aí ele vai dizer aqui que a análise ela divide, ela decompõe a realidade, ela separa e detalha, né? Então a pessoa vai lá, coloca no microscópio, classifica, né? Então nós temos célula, moléculas, átomos, vai chegando, vai dividindo, o átomo também é divisível, nossa, meu Deus do céu, né? E aí faz o quê? Classificações. Importante isso? Importante, em termos de uma classificação, né? Mas ele vai dizer que a intuição ela é mais profunda e imediata, e mais importante para a compreensão da vida. Ou seja, o que adianta a gente chegar a catalogar tudo, classificar tudo, entender tudo como é que a vida, o universo funciona, se a gente não faz correlações, se a gente não tem uma relação mais profunda com a vida, se não tem uma relação mais profunda conosco mesmo e com os seres que estão ao nosso redor. Então, Bergson ele vai falar sobre isso, né? Ele vai atentar sobre até o perigo e estava já se dirigindo, né, à humanidade naquela ocasião, descartando o lado intuitivo, né? Aí ele fala então de um élon vital ou de um impulso vital, uma energia que você, se fizer uma correlação do sentido da libido no sentido mais profundo, né? Não libido como apenas uma atividade sexual, mas como a energia da vida, que era isso que Freud e Jung diziam, né? Que se expressava também pela via sexual, mas também era a criatividade, enfim, uma capacidade nossa de realização das coisas, né? Esse élon vital, esse impulso vital, é uma força criativa e evolutiva que impulsiona o desenvolvimento da realidade, ou seja, aquilo que dá vida, que impulsiona os seres vivos, né, a nossa criatividade, a nossa evolução, a nossa capacidade de criar novas relações, né? E a inteligência, então, seria um dos aspectos, seria uma expressão desse élon vital, né, mas limitada pela tendência à análise e à simplificação. Se você colocasse sempre a inteligência dessa forma analítica, é isso que ele está querendo dizer, né? Ou seja, nós temos uma força, nós temos uma vitalidade, mas se a gente ficar apenas preso, vamos colocar aqui como os nerds, né? Aquela pessoa que fica ali, não que os nerds não sejam importantes, são muito importantes também, né? Tudo é importante, né? Todos são importantes. Mas se você ficar só no analítico, não tem uma visão de globalidade, você perde, né? Pessoal, vejam que as pessoas que fizeram um diferencial na ciência
até hoje, né? Vamos pegar o Nobel, os Nobels da ciência, né? São pessoas que tiveram um insight, são pessoas que tiveram um clique, né? São pessoas que viram alguma coisa diferente, né? E essa visão, esse insight, esse clique, né? É justamente pela experiência, ele está ali vendo, e parece que abre uma janela, né, de uma realidade em que só aquela pessoa vê, né, e essa pessoa, ela dá então um salto, e aí depois vai o quê? Vai estar demonstrando isso cientificamente, aí é o lado analítico, né? Então, assim, primeiro há uma visão, que é um intuitivo. Depois há a concretização daquilo que foi visto, né? E aí, seguindo aqui Bergson, né, ele vai dizer que o conhecimento humano e a realidade, né, o conhecimento seria uma simplificação da realidade, né, enquanto a inteligência é uma compreensão limitada e estática da vida. Enquanto, ou seja, ele está dizendo que no momento que a gente tem uma visão concreta, por mais que às vezes a gente tenha um insight, a gente vê alguma coisa, sempre quando a gente vai tentar traduzir, quando a gente vai colocar isso numa fórmula, né, como Einstein, por exemplo, que diz que viu a realidade, ele viu, né, ou Nietzsche viu o mito do eterno retorno, né, ambos diz que quase infartaram, ou seja, quando eles tiveram uma visão da realidade. E por mais que essas pessoas cheguem depois e coloquem isso de uma forma teórica, a gente lê aquilo, a gente acha legal e tal, mas a gente não tem a mesma emoção, né, a mesma percepção que eles tiveram diante de uma realidade. É isso que ele está querendo dizer aqui, que o conhecimento, né, e a realidade, a inteligência, ela é sempre limitada. A visão, ela é profunda, né? E a filosofia, então, por fim, busca capturar a verdadeira natureza da realidade, além das limitações da inteligência analítica. A filosofia é a busca da totalidade, é aquilo que busca chegar no mundo dos arquétipos de Platão, né? Então, dentro de uma chave da psicologia junguiana, dentro do processo da individuação, a gente está buscando os arquétipos, né? E por isso a participação tão importante da consciência, né? Muito bem, vou falar agora da neuroanatomia da inteligência, né? Para quem assistiu o vídeo sobre memória, vocês vão ver que praticamente os mesmos pontos que eu coloquei lá no vídeo da memória, a gente vai estar vendo aqui na anatomia da inteligência. Por quê, pessoal? Porque hoje não tem mais como a gente enxergar o cérebro, né, e as funções de uma maneira isolada. Ou seja, quando a gente está falando de atenção, está falando de memória, falando de inteligência, das sensações, né, tudo isso, das partes estão envolvidas na outra, né? Obviamente que há localizações, por exemplo, se há algum tipo de lesão, a gente pode saber que a memória ficou afetada, a linguagem ficou afetada, etc., né? Mas quando a gente vê o cérebro funcionando, né, tudo está interligado, como uma cidade, né? Há redes, né, ali sendo formada, né? Então, por exemplo, na amígdala, aqui no pensamento, né, a gente fala, nossa, mas a inteligência tem a ver com a amígdala, né, que tem a ver com processamento emocional? Sim, inclusive quando a gente fala da inteligência emocional, tá aqui, né, ou a parte da empatia também, que é da inteligência, né, ou seja, da percepção das emoções das pessoas, da emoção de si mesmo, entendeu? Agora, pessoal, de todas aqui, né, corpo caloso faz a ligação entre os dois hemisférios importante, né, o cerebelo, né, associado ao controle motor, etc., né. Agora, o córtex cerebral, que é a parte mais externa do cérebro, né, e o pré-frontal. Alberto, de novo falando do pré-frontal, de novo, novamente, né, dando ênfase aqui ao pré-frontal. Por que o pré-frontal? Porque quando nós pegamos as outras funções cerebrais, todas elas de alguma maneira estão ali funcionando, vamos dizer assim, de uma forma muitas vezes até autônomas, né? Mas o que está de fato sendo desenvolvido, aquilo que realmente vamos dizer assim, o nosso salto, né, tem a ver com o pré-frontal. Porque o pré-frontal nós temos ali as funções executivas, né, planejamento, de lógica, de raciocínio, tudo aquilo que nós ainda estamos a desenvolver, né? E interessante é que
pesquisas até um pouco mais modernas, né, estão mostrando que as pessoas, quando estão em oração, quando as pessoas estão tendo um sentimento, né, de empatia, um sentimento de religiosidade, o pré-frontal ele também é tão ativado quanto que se você tivesse num cálculo matemático, né, ou seja, mostrando que isso é uma função superior. Né? Lembrando também que os psicopatas não têm pré-frontal desenvolvido, tá? Enquanto que as pessoas espiritualizadas, o pré-frontal fica lá, né, iluminando, né, o psicopata não tem empatia, o pré-frontal do psicopata ele é, vamos dizer assim, inibido, né, e por isso que ele age praticamente como um animal pensante, né? Muito bem. Então, por isso que eu até coloco aqui como uma diferenciação, pessoal, que a gente começar a entender, assim, quando, por exemplo, eu fiz uma definição de inteligência para vocês, pegando lá de Platão, de Aristóteles, né, de Bergson, né, que a gente está falando de intuição, de um conhecimento mais profundo, né, de totalidade, né? E aí o pessoal vem e fala, não, mas o psicopata é inteligente. Pessoal, o problema é que a palavra astúcia, né, o pessoal até traduz como inteligência, né? Mas é um tipo de inteligência, né, como a sagacidade, né, para agir de uma forma esperta, né? É uma forma de você estar enganando as pessoas. Será que isso é realmente inteligente? Né? Nós, no mundo que nós estamos vivendo, século XXI, será que é inteligente numa sociedade a gente estar enganando as pessoas? Isso é uma coisa boa para si mesmo e para os demais? Né? Depois, assim, estamos em um processo evolutivo. Isso são pessoas inteligentes, as que enganam as outras pessoas, né? Que utilizam, né, da sua perspicácia, dos seus conhecimentos para assim enganar os outros e atingir as suas metas enganando aos demais. Né? Coloca-se aqui a astúcia até como positiva ou negativa. Eu aqui faço meus questionamentos, né? Porque o valor moral vai depender de como é aplicada das intenções apropriadas do seu uso. Tá bom, se a pessoa ela utiliza uma astúcia para um bem, né, o que eu acho muito difícil, porque quando a pessoa ela está praticando o que é certo, o que é correto, ela não precisa enganar, ela não precisa mentir, ela não precisa de utilizar artimanhas, é só você chegar e falar a verdade. É bem mais simples de que você ficar utilizando esse jogo, né? Enfim, mas então quando alguém chegar e falar, né, que uma pessoa que fez um mal é inteligente, um psicopata é inteligente, né? Tome cuidado, pessoal. Eu não acho que seja inteligente, porque os animais, eles têm também as suas artimanhas para poder sobreviver, né? Então a gente sabe que tem vários animais que resolvem problemas, né? Tem até a classificação dos animais mais inteligentes. Mas isso não quer dizer que eles tenham um elemento elevado, como nós temos, seres humanos, né? Que é uma capacidade, né, de empatia, uma capacidade de você, às vezes, até se sacrificar pelos outros da sua espécie, né? Apesar que tem alguns animais que também fazem isso, né? Então vamos bastante analisar quando está chamando alguém, um psicopata, principalmente de inteligente, né? Muito bem, vamos falar agora dos tipos de inteligência, né? O Raimundo Gatel nasceu em 1905 e 1998. Ele vai falar de uma inteligência fluida e de uma inteligência cristalizada. É interessante, eu até trouxe isso aqui, né? Porque, na verdade, assim, no meu ponto de vista, eu acho que nós temos que ter aí um misto, né, das duas. O que é inteligência fluida, pessoal? É uma capacidade que a gente tem, por exemplo, de estar aberto ao novo. É como os jovens, né? A inteligência dele é fluida, os conceitos não estão formados, não tem ainda preconceitos, né? São mais flexíveis com relação a novas ideias, né? Enquanto que a inteligência cristalizada ela está mais nas pessoas mais velhas, né? Porque ao longo dos anos elas vão formando os seus conceitos, né? E esses conceitos eles vão se cristalizando, eles vão ficando fechados. E quando a pessoa chega e fala, o que você acha sobre isso? A pessoa já dá aquela resposta assim fechada. Aí vem uma outra pessoa, não, quem sabe você pensa diferente. A pessoa, não penso não. Né? Então, como se toda aquela sinapse voltada com relação a determinado assunto já tivesse tudo ali fechado, né? E a pessoa ela não está aberta a mudar os seus conceitos.
né? Então, às vezes a pessoa chega e mostra, não, mas olha isso aqui, né? Isso aqui tem uma comprovação aqui, isso aqui tem uma possibilidade assim, e a pessoa, ela não, sabe, ela fala, não, isso aqui não entra na minha cabeça, isso aqui não tem jeito de eu até quero acreditar nisso, mas eu não consigo. Eu já vi pessoas falarem isso, né? Eu até gostaria de acreditar nisso, mas eu não consigo, né? Por quê? Porque está cristalizado, o pessoal tá rígido, né? Então, assim, eu acho que todos nós temos que ter conceitos. Eu acho que é importante a gente, dentro, nós estamos falando da inteligência, a gente saber separar o certo do errado. Não vamos ficar aí tudo no subjetivo. Isso é errado, pessoal. Tudo pode ser, como pode não ser, mas não é. Não, pessoal. As coisas são ou as coisas não são, né? Mas lá na frente o que eu acredito que seja, depois não seja, tudo bem. Mas enquanto eu não sei disso, eu preciso me definir, né? Por exemplo, a pior coisa, por exemplo, quando você está com uma pessoa e a pessoa está indecisa. Vamos fazer tal coisa? Não sei. Mas não sei o que, não sei. Pode ser, mas não pode ser. Cara, é horrível, né? É horrível para a pessoa e é horrível para quem convive. Então, as definições, elas são muito importantes. Só que nós temos que estar aberto ao novo, à possibilidade dessas coisas estarem mudando. Aí, aqui, então, vai concluir, né, dizendo que a teoria da inteligência fluida e cristalizada destaca que a inteligência não é uma característica única, mas um conjunto de habilidades complexas que pode mudar ao longo do tempo. À medida que as pessoas envelhecem, ela pode compensar uma diminuição na inteligência fluida, né, com o uso da sua inteligência cristalizada, que é mais baseada no conhecimento acumulado. Isso implica que a sabedoria e a expertise podem aumentar com a idade, mesmo quando as habilidades de raciocínio lógico podem diminuir. Muito bem. Bom, aí nós temos aqui um outro teórico, né, da inteligência, Howard Gardner, né? Em 1983 vai falar sobre inteligências múltiplas. Eu acho que você já deve ter ouvido falar, né? São 8 inteligências múltiplas, né? E ele vai dizer o seguinte: cada pessoa ela vai ter uma tendência. Então, cada vez as pessoas falam, nossa, mas você é burrinho, né? A pessoa ela pode ser burrinho para uma coisa, mas pode ser muito inteligente para outras coisas, pessoal. Aliás, isso é um conceito muito importante que a gente tem que estar entendendo, tá? Por exemplo, eu fico vendo assim, um motorista de caminhão, por exemplo, né? Isso é técnico, tá, pessoal? Mas o motorista de caminhão, o cara, assim, para poder dirigir aquela máquina ali, ele tem que ter suas inteligências, né? É quase como pilotar um avião. Porque eu já conversei com uma pessoa, motorista de caminhão, né? Ele falou, cara, se você freou errado, se você colocou um pouquinho mais o pé no freio, né? A caçamba vai vir atrás e vai te levar, né? Então, essas habilidades, né, que a gente tem, e que são pessoas que estão ali muitos anos praticando, né, determinada técnica, determinado conhecimento, e ele vai desenvolvendo uma inteligência que é específica, né? Então, por exemplo, uma capacidade linguística. Tem pessoas que têm uma capacidade enorme de aprender novas línguas, né? Assim, com poucas aulas. Em Jung, por exemplo, era uma pessoa que chegava numa determinada tribo, né, numa civilização, e em algumas semanas ele já estava falando a língua, né? Tinha essa facilidade, essa fluidez que a gente acabou de ver ali no slide anterior, né? O outro da capacidade lógica matemática. Tem pessoas que adoram, fazem estatística, fazem um curso de matemática, entram na matemática profunda, né? Uma capacidade espacial, são pessoas que elas chegam, elas olham o espaço, elas já se situam. Há outras que são completamente desorientadas, né? Corporal sinestésica, são aquelas pessoas que têm uma habilidade atlética, ginastas, né? Habilidade musical, a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal, tá? Então, a inteligência interpessoal normalmente são de pessoas mais extrovertidas, pessoas que têm uma empatia maior. Normalmente as mulheres elas têm essa inteligência mais aguçada, elas olham, elas percebem mais o que os outros estão sentindo, né? E essa inteligência intrapessoal ela tem mais com as pessoas introvertidas, aquelas pessoas que estão se observando mais, que elas se olham mais, né? Vejam como estão se sentindo, como elas estão se pensando, né? E depois veio uma outra que não é do original do Gardner, né? Que é essa inteligência naturalista, né? Que é uma capacidade de observar e compreender, catalogar, né, os elementos da natureza, plantas, animais, os cientistas, etc., né? Esse aí
foi uma inteligência incorporada posteriormente, né? Não pelo original, pelo Gardner, né? Mas foi colocada dentro da teoria dele, e eu trouxe também aí até a título de mais de curiosidade, né? Bom, o outro teórico da inteligência é Robert Sternberg, né, da teoria criática. Ele vai dizer primeiramente que nós temos 3 processos mentais, né, 3 componentes que vão estar formando depois as 3 inteligências, né? Os metacomponentes, né, são processos executivos que usamos para resolver problemas, planejar e que fazer, tomar decisões e avaliar resultados. Isso tem muito a ver lá com o pré-frontal. Tá? Metacomponentes é uma visão de totalidade e uma capacidade nossa de planejamento, né? E aí a outra inteligência seria o que? A execução, né? Primeiro você planeja, depois você executa, né? Você está executando as instruções do metacomponentes, armazenando as informações na memória de curto prazo. Isso aqui deu certo, funcionou, não funcionou, né? Vai comparar os conceitos. E depois, para o final, o componente de aquisição de conhecimento, onde vai aprender e armazenar novas informações, né? Ou seja, depois que você planejou, depois que você executou, você faz uma análise, né? Para ver se aquilo deu certo ou não deu, e a partir disso você vai estar o quê? Aprendendo, você está armazenando as informações da sua experiência, né? E a partir desses 3 componentes, né? Ele vai falar das crises de inteligência. Uma inteligência mais prática, né? Aquelas pessoas que têm uma capacidade de lidar com coisas no dia a dia. Você vê que tem pessoas com bastante facilidade manuais, né? De usar ferramentas, né? De pegar, tem um marceneiro, por exemplo, né? E o cara pega e faz as coisas, né? O outro é uma inteligência analítica, são uma capacidade mais de resolver problemas, as pessoas que, por exemplo, o pessoal da informática, né, o pessoal da lógica, né, de programação, engenharia, certo? E depois a inteligência criativa, né, que são as pessoas que estão aí com novas ideias, às vezes na parte de design, na parte gráfica, na parte artística também, né? Então ele resumiu, né, aquelas 8 inteligências, né, ele colocou em 3, de prática, analítica, um pouco mais intelectual, né, e a criativa. Bom, pessoal, aí agora essa parte do vídeo, eu quero que a gente volte àqueles conceitos lá de inteligência e intuição, tá? E vocês vão estar entendendo por quê. Que é a intuição? A gente fala muito, uma pessoa é intuitiva, eu sou intuitivo. O que é a intuição, né? A intuição é essa compreensão, esse conhecimento que não depende exclusivamente da lógica, do raciocínio dedutivo ou da evidência empírica, né? As pessoas chegam a um conhecimento de uma forma imediata, de uma forma espontânea, muitas vezes. A pessoa que recebe uma intuição, ela não está esperando pela intuição, né? Então Einstein dizia, né? Eu penso, né? Eu paro de pensar, vou fazer outra coisa e tchum, a resposta me chega. Isso é uma pessoa intuitiva, tá? Só que para essa resposta chegar, ela tem que ficar pensando, até que a resposta chegou. Quer dizer o quê? Que nós temos uma dimensão do inconsciente, e muitas vezes do inconsciente coletivo, depois vocês vão estar entendendo isso, né? Que tem toda a resposta de todas as coisas. Só que a gente tem que querer essa resposta, a gente tem que almejar, a gente tem que bater na porta, me diga como é que isso aqui funciona, né? Newton, quando viu a maçã caindo oh meu Deus, a gravidade, né? Com certeza ele não era um cara que estava fazendo qualquer coisa, ele já devia estar pensando sobre isso, e no dia que ele viu a maçã caindo, ele teve lá a sua intuição. Então todas as pessoas que têm uma percepção, né, todos os gênios, né, eles estão buscando alguma coisa, e essa coisa uma hora chega, né, mas chega pela insistência, não é por acaso. Então a intuição, ela não é um fruto de um acaso, né, ela é um resultado de um cérebro que está querendo uma resposta. Em uma hora, mesmo você pela sua dedução lógica, né, uma luzinha vai e chega e te aponta o caminho. Então, a intuição é uma sensação, percepção, um insight que surge subjetivamente, sem necessidade de um processamento de pensamento consciente ou análise lógica. Já falamos sobre isso, né? Quais são as características da intuição? É a rapidez, ela é um flash, ela é um raio que chega no nosso cérebro, né? A subjetividade, ela é pessoal, o que é
uma certeza para uma pessoa pode não ser para outra. Você tem uma intuição, você fala para uma pessoa, ela vai dizer, mas eu não vejo assim, né? Só que você viu aquela realidade, né? E ela falta uma explicação racional, né? Por isso que a pessoa que tem uma intuição, ela depois tem uma necessidade de pegar aquilo que ela viu e transformar aquilo em uma tese científica, né? Uma fórmula matemática, como Einstein fez, né? Ele diz que ele viu a relatividade, né? Diz ele que viu a realidade, né? Quase infartou. Depois ele passou muito tempo lá para poder formular a ideia da relatividade. É igual a m vezes c ao quadrado, que para mim eu não entendo bulhufas, né? Esse significado. Mas ele teve que o quê? Que concretizar. Então a pessoa intuitiva, ela tem a visão, e muitas vezes nós temos a intuição, nós temos insight, né? Mas a gente não consegue comprovar isso. Então a inteligência, ela tem que ter essa participação. A inteligência, às vezes, ela pode ver o certo, né? Mas ela tem que também concretizar aquilo que ela viu. Aí que está o diferencial, né? Por exemplo, Darwin, o próprio Einstein, Freud, né? Essas pessoas, por exemplo, a ideia do inconsciente, né? Ela não é uma ideia originária de Freud, né? Várias pessoas já estavam falando de inconsciente na época de Freud. Várias pessoas já estavam falando da teoria da evolução na época de Darwin, né? Então eles tiveram a intuição, eles viram uma coisa, né, mais que os outros, né, junto com os outros, mas tiveram a inteligência e a capacidade de ordenar aquele pensamento, de colocar isso de uma forma teórica, né, e isso fez deles o quê? Um gênio, né? Esse é o diferencial, porque um vizinho lá de Freud ou de Darwin até pode ter visto também o inconsciente, acreditava no inconsciente ou na teoria da evolução, mas eles não tiveram a inteligência, a capacidade de ordenar o pensamento e levar isso para a humanidade, né? E aí, por fim, né, uma das características da inteligência é essa base na experiência e no conhecimento prévio, que, embora possa parecer inexplicável, muitas vezes é baseado em experiências passadas, aquilo que eu falei, né? Conhecimento acumulado, padrões reconhecidos de maneira subconsciente, né? Aquilo que eu falei, a pessoa está tentando, né? Ela já tem um pré-conhecimento, ela já está buscando aquilo, e aí na hora que ela vê aquilo, ela faz relações com outros conhecimentos que ela já teve, né? Isso que faz uma pessoa intuitiva utilizar um conhecimento que muitas outras pessoas às vezes não vê, né? E não sabe nem o que significa. Muito bem, aí a relação aqui que a gente faz com a inteligência e consciência. Para quem assistiu meus vídeos passados, né? Qual que é a ideia, né? A consciência, pessoal, ela surge, né? A origem da consciência, ela vem do termo que a gente utiliza, do Ouroboros, né? Dessa consciência, desse inconsciente, aliás, primordial, onde a consciência ainda não tinha nenhum tipo de diferenciação, né? Onde que a consciência não sabia o que era o certo e o errado, e esse ego, com essa consciência, ela então se diferencia, tá? Então nós temos aqui os instintos, os animais, as plantas, né? Vivendo uma consciência coletiva, né? E aí depois vem o ser humano, diferencia, certo? A partir daqui nós temos o que? A inteligência. A inteligência é o inteligere, é aquilo que diferencia o que é daquilo que não é. Então, a partir daí nós temos uma capacidade de escolhas, né, de ser ou não ser, né, de eu vou fazer ou eu não vou fazer, porque os animais e as plantas não têm essa escolha, né? Os animais, eles vivem apenas para os seus instintos, eles são escravos dos seus instintos, vamos assim colocar, né? O cachorro, por exemplo, ele não pode deixar de ser um cachorro, um gato ele não pode deixar de ser um gato, né? E o homem pode viver como cachorro? Pode, é só ele querer. Fala, não, a partir de hoje eu sou um cachorro, eu vou viver aqui no canil, vocês vão me dar ração, eu quero viver como um bicho, né? Eu quero viver como um vegetal, agora eu vou ficar na cama, vou abrir a boca, né? E vocês vão ficar me dando comida, né? O homem tem essa escolha, se o homem quiser regredir como os animais, ele tem essa escolha, ele pode, mas isso é inteligente, pessoal? Não, pessoal, isso não é inteligente. Você seguir os seus instintos, né? Isso é básico. Viver um instinto é fácil, pessoal. É só você chegar e viver, né?
Agora, a inteligência, você chegar a dizer, não, eu não quero, eu quero evoluir, eu quero partir para os arquétipos. Aí nós temos o quê? A intuição da pessoa que está querendo ver uma realidade maior, uma realidade profunda da vida. Isso é inteligência. Isso é a capacidade de você ver a totalidade, de você ver a subjetividade, de você querer uma compreensão de si mesmo, de quem eu sou, qual é o meu papel no mundo, o que eu estou fazendo aqui, né? E qual a minha contribuição que eu posso fazer ao mundo, né? Porque cada pessoa ela tem a sua capacidade, pessoal, né? Não é todo mundo que nasceu para ser Mozart na música, ou que nasceu para ser Einstein na ciência, né? Cada um de nós tem o seu papel, né? E as suas inteligências próprias nas suas dimensões, tá? O importante é que entendam que a consciência, né? Ela participa no processo da inteligência, na capacidade de separar o que é daqui não é, o certo e do errado, né? Muito bem. Os animais não têm escolha, o homem tem o livre-arbítrio, a complexidade vem com a liberdade, né? Muito bem, aí voltamos aqui para encerrar o nosso vídeo, né? A ideia que agora, olha só, que vocês entenderam um pouquinho lá no início, agora vocês já estão entendendo muito mais, né? Para vocês verem que Platão, ele foi profundo, né? Quando Platão vai dizer que a consciência ela sai do mundo dos arquétipos, que é o inconsciente coletivo, aí a consciência vem ao mundo das opiniões, entendeu? Entra em contato com o soma, com a coragem, com a honra, etc., né? Mas Platão ele vai falar, pegando lá o vídeo da memória, né? Essa reminiscência, nós temos que voltar a lembrar quem nós somos, as nossas origens divinas, né? Que é isso, é que a psicologia junguiana vai estar falando dos mundos do arquétipo, ou seja, nós saímos do inconsciente coletivo de uma forma inconsciente, senciente, como vegetais, animais, entramos como ser humano, ficamos divididos aqui, agora a gente é ou não é, ser ou não ser, e agora nós temos que, pela nossa consciência, pela nossa inteligência, separar, saber o que é material e o que é espiritual, de fazer escolha consciente pelo mundo das ideias, pelo mundo do arquetípico, né? Isso como? Como é que a gente vai conseguir encontrar essa totalidade fora de nós? Encontrando a nossa individuação. Quando o homem encontra, quando o homem integra dentro de si a sua unidade, né, ele começa a ver a unidade fora de si. Ele começa a ver o mundo como uma coisa só, né? E aí nós estamos o quê? Falando de uma inteligência, de uma razão vinculada a uma intuição. Porque isso aqui, pessoal, não é técnico. Isso aqui não é transmissível. Ninguém pode chegar e passar sabedoria para outra pessoa, né? Isso não é transmissível. Uma pessoa sábia pode conduzir a pessoa a ver aquilo, mas a pessoa vai ver conforme a possibilidade e a capacidade dela, né? Não é certeiro, né? Uma coisa técnica é certo. Você pode ensinar uma pessoa a bater um prego na madeira, isso é técnico, né? Isso é transmissível. Agora a intuição, a visão, a sabedoria, né? A gente passa o caminho, né? Mas se a pessoa vai chegar lá ou não, só depende dela, né? E é uma via intuitiva. E aí, então, para finalizar, né, dentro da nossa chave, a inteligência ela é iluminada pelo self, pessoal. O que é o self? O self está no inconsciente coletivo, é o nosso si mesmo, que tem uma visão de totalidade, tá? E a inteligência, com a consciência, ela participa, né, de, vamos dizer assim, elementos que vão estar gravitando em volta dela. Porque é possível a gente ter inteligência sem a memória? Não. A memória tem tudo a ver com a inteligência tem tudo a ver com memória, e memória tem tudo a ver com inteligência. Ou seja, eu não consigo ter inteligência sem minha memória, né? A intuição, a gente acabou de falar aqui agora, criatividade, né? Desse pensamento fluido, da gente ser criativo, da gente estar aberto a coisas novas, a encontrar caminhos. Muitas vezes a gente quebrar rotinas, isso é uma coisa inteligente, né? Quebre rotinas, sabe aquilo que você faz o tempo todo, aquela coisa fechada, cristalizada,
né? Comece a pensar diferente, comece a abrir novas possibilidades na sua vida, né? Um ato de vontade. Por que a vontade é importante na inteligência, pessoal? Porque nós vemos uma coisa, né, mas nós temos que concretizar isso. A vontade é essa capacidade de você plasmar as coisas que a gente percebe, né? A inteligência emocional, através da empatia, da gente também se colocar no lugar do outro, isso é bastante inteligente, isso é superior, isso é uma condição que ela não é apenas humana, é quase que sobre-humana, né? Ou seja, a empatia é algo dos elementos mais superiores que nós temos, né? E a resolução de problemas, isso aí é analítico, ela é lógico, mas é importante, pessoal. Eu assim, fico bastante preocupado com essa tal de inteligência artificial, tá? Porque cada vez mais que a gente transfira para o tecnológico tudo isso que a gente acabou de falar aqui, nós vamos inibindo e nós vamos atrofiando a nossa inteligência. Então, a nossa chance, né, as gerações futuras, a chance dessas pessoas serem não só menos inteligentes, mas como bastante susceptíveis de serem manipuladas, é enorme. Porque essas pessoas, elas não fazem a dialética de Platão, elas não conversam, elas não têm um conflito, né, de oposição de ideias, né, e a partir disso você chegar a uma síntese, né, como vocês não estão resolvendo o problema, não tendo a força de vontade para você realizar, porque você está transferindo para uma inteligência artificial para que ela resolva para você. Você não vai precisar da memória, você vai usar a memória do computador, né? E no futuro, em que deu um problema e acabou o computador, nós vamos ter uma humanidade completamente primitiva. Primitiva. Ou seja, se vocês acharam que Platão era uma coisa arcaica e velha, né, as pessoas vão estar menos inteligentes que Platão. Muito menos inteligentes que Platão. Então, olha o perigo, né, de transferir inteligência artificial, né, para o mundo de hoje, né, sem isso aqui ser desenvolvido paralelamente. Eu não sou contra a inteligência artificial. Eu tenho aqui uma ressalva, pessoal, para concluir o vídeo, né, de que as pessoas transfiram tudo para esse tipo de mecanismo no futuro, né, e que o ser humano, a evolução que a gente tanto fala da consciência, né, fique em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, e aliás em plano nenhum. Nós vamos ter uma civilização bastante evoluída no futuro, né? Esse aí é o meu diagnóstico. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar meu e-mail aqui para contatos, né? Quem quiser conversar, tirar dúvidas, sugestões, faço psicoterapia a nível nacional, para quem quiser, coloque-me à disposição. Tá aqui o meu e-mail para futuros contatos. Um grande abraço e até a próxima.